tudo bem? Então, a aula de hoje a gente vai estar trabalhando com dependência e independência linear entre os vetores. São conceitos extremamente importantes para o estudo de vetores, pois faz com que a gente consiga escrever um vetor através de outro. A gente já teve isso um pouquinho na aula passada, e aí na aula de hoje a gente vai dar continuidade agora, dando nome a esses conceitos. Então, para começar, a gente vai imaginar o que é aí uma combinação linear. Acredito que todo mundo já tenha visto essa imagem que está aí. Quando a gente está lá no Word, está no PowerPoint, e aí tem lá aquela opção lá, mais cores. Quando a gente clica no mais cores, vai para essa página, onde a gente vai poder escolher a cor que a gente quer. Mas essa cor que a gente escolhe, ela é uma cor criada a partir de um padrão RGB. Que é isso? Ela é criada a partir das cores vermelho, verde e azul. Então, qualquer outra cor que você conseguir lá nesse novo padrão, nessa nova padronização, ela vai ser criada a partir dessas três cores. Então, aí a gente consegue definir o que a gente conhece como combinação linear. Uma combinação linear, gente, nada mais é do que você conseguir escrever um determinado vetor a partir de outros. Então, como diz aí a nossa definição, um vetor U vai ser dito combinação linear de vetores o 1, o 2 até o N, se você conseguir escalares, ou seja, números, tal que cumpra essa nossa soma, tal que você consiga escrever nesse formato aí. No nosso exemplo das cores desse sistema RGB, a gente tem aí que aparece aqui, ó, um X. Esse X é a nova cor que você está escolhendo, que no caso é esse verdinho aqui meio estranho, certo? Ele foi construído usando 54 vermelho, 176 verde e 68 azul. A gente tem essa combinação linear. Esse 54, 172 e 68 iria fazer exatamente o papel do nosso escalar, do nosso A1, do A2, do A3. No nosso caso, o vermelho representaria um vetorzinho, o 1, o verde, o 2, e o azul, o N. Então, aí está claramente um exemplo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Onde a gente trabalha a parte de combinação linear. Então, nesse caso, a gente poderia escrever esse X usando a combinação linear desses nossos vetores vermelho, verde e azul, onde cada carinha desse, 54, 172 e 68, é o nosso escalar, como a gente já tinha citado. À medida que você muda a cor, se você escolhesse aqui essa outra cor aqui, obviamente que esses valores aqui iriam mudar. Mas você continuaria escrevendo esse seu xizinho, essa sua nova cor, em função das cores vermelho, verde e azul. Então, você conseguiu, de novo, outros escalares que lhe auxiliasse nesse processo de escolha dessa sua nova cor, da personalização dessa sua nova cor. Então, isso é o que a gente entende por combinação linear. Se vocês lembrarem aí da aula passada, o último exemplo que a gente fez na aula foi exatamente um exemplo que envolvia uma combinação linear. A gente tinha o nosso vetorzinho Cx e a gente queria escrevê-lo em função do vetorzinho CA e do vetorzinho CB. E aí, naquela ocasião, a gente encontrou que os escalares eram 2/3 CA, 1/3 CB. Então, claramente, a gente tem aí a definição, de novo, de uma combinação linear. De outra maneira, a gente pode dizer aí que esse vetorzinho Cx, ele foi escrito como uma combinação linear de CA e CB, e, além disso, ele é dependente linearmente desses dois vetores. Existe uma dependência linear. E aí é o que a gente poderia simplesmente denotar por LD, linearmente dependente. Esses vetores são linearmente dependentes. Por quê? Porque através de um,
você quer escrever um determinado vetor, através dos outros você consegue construir ele. Isso aconteceria se você quisesse colocar o CA, por exemplo, CA aí, eu poderia dizer que era 2/3 de CA, poderia ser 6x menos 1/3 de CB. De novo, a gente conseguiu escalares. Percebe isso? Então, quando isso acontece, a gente diz que os vetores são linearmente dependentes. Existia uma combinação linear entre eles. Então, a gente acabou de definir aí o que era a definição para a gente de linearmente dependentes. E agora a gente define o que é vetores linearmente independentes. Linearmente independentes vai significar que a gente, dado um conjunto de vetores, não consegue escrever um utilizando os demais. LD e LI. Linearmente independentes a gente representa simplesmente por LI. Se é LD, não vai ser LI. Se é LI, não vai ser LD. E mais ainda, essa nossa observação aí. Se os vetores do conjunto forem linearmente independentes, a gente vai poder dizer que eles formam uma base para o espaço vetorial. Quando vocês estiverem na disciplina de álgebra linear, no próximo período, vocês vão conseguir entender melhor essa definição que a gente está trabalhando aí como base, certo? Mas, por enquanto, a gente vai só pegar um pouquinho desses conceitos linearmente dependentes e linearmente independentes. E de base, só para o que a gente vai precisar, que a gente vai apresentar logo mais. Então, a gente tem aí a diferença entre linearmente dependentes e independentes que a gente acabou de citar. Uma forma de entender se os vetores são linearmente independentes é você supor que existe uma combinação linear, dando zero. Mas se essa combinação dá zero, e existe essa combinação linear, a única maneira disso ser possível é se os escalares forem todos nulos, que é o que a gente tem aqui. Os vetores, o 1, o 2 e o n, até o n, são linearmente independentes se existir essa combinação linear. Perceba que é aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Se a única combinação linear possível, colocando aqui, se isso daqui até a n, o n, for zero, gente, e esse zero é um zero também vetor. Perceba que você está somando vetores. O resultante tem que ser um vetor. Ser linearmente independente, dizer que o 1 até o n, esse conjunto formado por esses vetores, é linearmente independentes, significa que para essa combinação linear existir, a única possibilidade para isso é que esses escalares A1, A2, até o seu AN sejam necessariamente nulos. Então, se você pegou um conjunto de vetores, você conseguiu que isso acontece, eles são linearmente independentes. Logo, não vai ser linearmente independentes, certo? Então, é mais uma questãozinha aí de sistema mesmo, de resolução de sistemas. Então, vamos pensar agora em um vetor no R2. Pensa em um vetor qualquer. Eu vou pensar no seguinte vetor. Eu vou pegar um vetorzinho, sei lá, eu vou pegar o vetorzinho 7, 3, certo? Eu quero utilizar outros vetores de tal maneira que eu consiga usar escrever, na verdade, esse nosso vetor U. Vamos imaginar que eu tenho um outro vetorzinho V, que eu estou chamando de 1, 0, e tem um vetorzinho W, que eu vou chamar de 0, 1. São vetores também lá no nosso R2. Será que eu consigo escalares, digamos, A1 e escalares A2, tal que eu consiga escrever esse nosso vetor U como sendo A1 vezes o vetor V mais A2 vezes o vetor W? Será que a gente consegue escrever isso? Se a gente conseguir essa combinação linear entre esses vetores, a gente vai dizer que eles são vetores linearmente dependentes, beleza?
Então, a nossa busca é por isso daí. Se você pegar as informações que a questão, que eu estou supondo para vocês, a gente está colocando aí, a gente poderia escrever da seguinte maneira. Ó. Eu tenho aqui 7, 3, certo? Eu tenho esse número A1, vetor V, que é 1, 0, e tenho A2, vetorzinho W, que é 0, 1. E aí eu pergunto para vocês, quem é que deveria ser esse A1 para essa igualdade ficar ok para a gente? Quem é que deveria ser o A2? Percebe que esse questionamento é bem simples de resolver? Claramente, com base nesses vetores, aqui, sem fazer cálculo nenhum, só no olho, a gente consegue identificar que o A1 teria que ser 7 e que o A2 teria que ser 3. Percebe isso? Então, a gente conseguiu esses escalares. Se eu conseguir esses escalares, é porque eles são linearmente dependentes. Entendeu isso? Mesma coisa a gente pode fazer agora para o R3. No R3, agora eu vou pegar outro vetor. Um vetor qualquer que veio à mente agora. Veio aqui o vetor 1, 2, 3. Peguei esse nosso vetorzinho U aqui. Vou pegar outros vetores e quero verificar se eles são linearmente dependentes. Eu vou pegar o vetorzinho V, digamos V1. Eu vou chamar ele de 1, 0, 0. Vou pegar um vetorzinho V2, que vai ser o 0, 1, 0. E vou pegar um vetorzinho V3, que vai ser aí 0, 0, 1. Gente, eu estou pegando esses vetores de forma proposital, certo? Mas aí depois vocês vão entender o porquê disso daí. A questão é, eu consigo escrever como combinação linear esse vetor U utilizando os vetores V1, V2 e V3? Isso é a mesma coisa de perguntar o quê? Será que existem escalares A1, A2 e A3, tal que o vetor U possa ser escrito como A1, V1, mais A2, V2, mais A3, V3. Será que a gente consegue esses números que façam isso? Claramente a gente também consegue. Vou escrever mais uma linha aqui para que fique mais claro isso para a gente. Então, eu tenho o vetor 1, 2, 3, o nosso escalar 1, 0, 0, mais A2, 0, 1, 0, mais A3, 0, 0, 1. Sei que todo mundo aí já deve ter entendido quem é que vai ser o nosso A1, A2 e A3, né? Então, aqui, sem mais delongas, o A1 teria que ser 1, o A2 teria que ser 2, e o A3, nesse caso, é 3. Então, a gente conseguiu os nossos escalares, consequentemente, a gente conseguiu escrever como combinação linear. Se conseguiu como combinação linear, então é porque esses vetores formam um conjunto de vetores linearmente dependentes. Atuane, como é que seria um conjunto linearmente independente? Seria um conjunto que você não conseguiria escrever esse seu vetorzinho U usando esses outros três vetores, ou seja, não seria possível encontrar tais escalares, certo? E aí a gente define agora dois tipos de base. A gente já definiu anteriormente que um conjunto de vetores linearmente independentes formam uma base, né? Mas aí existem dois tipos de base bem especiais para a gente. É a base ortogonal e a base ortonormal. O que significa isso para a gente? Ser uma base ortogonal, gente, vai significar que os vetores, todos eles que estão lá dentro, formam entre si um ângulo de 90 graus. Por exemplo, se eu tenho o vetor U, ele vai formar um ângulo de 90 graus com o vetor V. E isso acontece para todos os vetores que estão lá dentro do nosso conjunto. Se você conseguir isso, eles são vetores ortogonais.
Portanto, a base formada por ele, lembrando que esses vetores, já antes a gente já tem que eles são linearmente independentes, eles vão ser vetores, vão formar uma base ortogonal. E além disso, se esses vetores, além de serem vetores ortogonais, além de cumprir essa condição, cada vetorzinho desse for unitário, o que é que significa ser unitário? Que o comprimento é 1. O comprimento ser 1, a gente vai representar nesse formato aqui, ó. A norma de cada um deles vale 1. Então, se você tem isso daí, além de ser ortogonais, eles, todos que estão lá, são unitários, vão formar uma base que a gente chama base ortonormal. E aí a gente já trabalhou aqueles vetorzinhos que a gente estava trabalhando ali no R2 e no R3, não foram quaisquer. A gente já estava trabalhando, introduzindo esse conceito, certo? Então a gente tem, como a gente já estava trabalhando, que esse vetorzinho lá que eu estava chamando de V1, V2 e V3 era exatamente uma base ortonormal para o nosso R3. Essa base, gente, é chamada base canônica. E o vetorzinho 1, 0, 0, 1 é a base ortonormal para o R2, chamada base canônica. O que significa isso? Significa que qualquer vetor que você imaginar do R3, você vai poder escrever utilizando esses 3 vetorzinhos. E aí a gente vai chamar ele, gente, esse daqui, ó, ao invés de estar chamando de V1, V2 e V3, a gente costuma chamar ele de I, J e K. Se a gente pensar no R3 aqui, ó, lá no nosso plano tridimensional, vou considerar que aqui é X, Y e Z. O vetorzinho aqui, então ele faz isso daqui, deixa eu mudar a cor aqui. Tem esse vetorzinho aqui, seria o nosso vetor I. Aqui seria o nosso vetorzinho J e aqui seria o nosso vetorzinho K. Vocês conseguem perceber que claramente a gente não consegue escrever, por exemplo, I utilizando apenas J e K? Eu não poderia escrever o vetor K utilizando apenas J e I? Conseguem perceber isso? Porque I e J estão no mesmo plano. Para chegar no plano Z, eu teria que ter algo que nos permitisse a subir. E eu não tenho. Então, esses vetores I, J, K são linearmente independentes. E como a gente já viu, vetores linearmente independentes formam uma base. Se forma uma base, qualquer vetor que eu imaginar do R3, eu posso escrever utilizando esse I, J e K. Percebe isso? Foi o que a gente fez no exemplo onde a gente pegava o ponto 1, 2, 3. E da mesma forma lá no R2, onde a gente pegava o ponto, se eu não me engano, foi 7, 3. A gente conseguiu escrever usando I, J, lá do R2. Beleza? Então essa base é extremamente importante, porque a partir dela, permite que a gente consiga escrever agora os vetores que antes a gente só estava trabalhando de forma geométrica, a gente consiga escrever agora de forma algébrica. Ou seja, todos os vetores a gente vai estar considerando agora eles vetores em coordenadas. Então a gente começa aí agora a trabalhar essa parte que facilita a nossa vida, que são vetores vistos em coordenadas. Então a primeira coisa que a gente vai estar se perguntando é: como definir aquelas mesmas operações que a gente já estava trabalhando, só que agora em coordenadas? Então, a gente vai fazer isso de forma bem simples. Vou pegar dados 2 pontos, A e B. Como é que eu determinaria o vetor AB? A gente já tinha visto isso geometricamente, né? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos imaginar que aqui eu tenho o nosso vetor AB. A gente viu lá que esse vetor, geometricamente, a gente ia do ponto inicial até o ponto final, né? Se eu estou pensando isso agora como comprimento, a gente vai pegar o maior menos o menor, digamos assim. Então, seria exatamente o nosso ponto final, certo?
nosso ponto final, menos o nosso ponto inicial. Ou seja, nesse caso, vai ficar B menos A. Só que eu tenho em coordenadas o ponto A e eu tenho em coordenadas o ponto B. Então, claramente aqui, esse vetor AB vai ficar, ó, x2 menos x1, coordenada x do B, ponto final, do A, y2 menos y1 e z2 menos z1. E aí a gente define o nosso vetor AB. Então, pensou em vetorzinho, está dado em coordenadas dos pontos, você sempre vai conseguir construir esse seu vetor usando o ponto final menos o ponto inicial, beleza? E aí, nossa pergunta agora. Como é que eu escrevo agora o nosso vetor soma? A mesma coisa, né? Se você tem aí o seu vetorzinho U em coordenadas e você tem o seu vetor V também em coordenadas, o vetor U mais V vai ser exatamente você somar coordenada a coordenada. No nosso caso, vai estar chegando, ó, x1 mais x2, y1 mais y2 e z1 mais z2. Então, pensou em vetor soma, soma todas as coordenadas. Atuando, se tivesse um terceiro vetor, digamos um vetor W, como sendo x3, y3 e z3. Nesse caso, de novo, vetor U mais V mais W, cada vetorzinho desse seria a soma de todas as coordenadas dos vetores trabalhados. Nesse caso, ficaria, ó, x1 mais x2 mais x3, y1 mais y2 mais y3 e coordenada Z, z1 mais z2 mais z3. Independente de quantos vetores você tenha, você sempre vai fazer o mesmo processo. Soma todas as coordenadas, todas as coordenadas, todas as coordenadas e assim continua. Perceba que a gente está fazendo aqui um processo para o R3. Para o R2 é a mesma coisa, só que aí teriam duas coordenadas. Se você pensasse agora em um R4, teriam 4 coordenadas e por aí vai. O processo é o mesmo. Em geral, a gente costuma trabalhar com R2 e R3 porque é mais fácil a visualização. E aí a gente pergunta agora, o que é que vai acontecer com o produto por um escalar? Então, nesse enunciadozinho, a gente tem dois vetores U e V, e eu quero determinar quem vai ser, ó, U mais 3V. Perceba que aqui a gente já está trabalhando com as duas operações, né? Com adição e produto por escalar. Então, primeira coisa é definir para a gente quem é esse nosso 3V. Gente, 3V significa que você vai pegar o 3 e multiplicar pelas coordenadas do vetor aqui, ó, V. Ou seja, isso vai sobrar para a gente. Primeira coordenada vai ficar 3x2, 3y2 e 3z2. O 3, ele vai multiplicar cada coordenadazinha do seu vetor. Então, definimos aí a multiplicação por um escalar de um vetor dado em coordenadas. Mas o que a gente quer descobrir é quem é o mais 3V. Não é isso que a gente quer? Quem é o vetor U? A gente tem aqui, ó, coordenada x1, y1, z1. Quem é o vetor 3V? A gente acabou de encontrar. Então, esse vetor soma vai ser o vetor x1 mais 3x2, y1 mais 3y2 e z1 e a terceira coordenada é z1 mais 3z2. Então, descobrimos aí o que a gente estava procurando, que era o vetor em coordenadas U mais 3v. Então, perceba que é bem simples a ideia. E aí, com base nesses resultados que a gente acabou de mostrar, a gente poder escrever um vetor em coordenadas possibilita também a gente a descobrir outros conceitos. Por exemplo, como é que determinaria a distância entre dois pontos?
Se você imaginar, gente, se você imaginar aqui, vamos pegar um R2, tá? Que aí fica mais fácil a visualização. Então, eu vou tomar aqui 2 pontos. Pego um ponto A, e aqui vou tomar um ponto B. Esse ponto A, gente, claramente ele tem coordenadas x1, y1, chamei aqui, e da mesma forma aqui, o ponto B, ele tem coordenadas x2, y2, percebe? Perceba ainda que a gente está formando aí um triângulo retângulo, concorda? De que lado? Esse lado aqui está valendo exatamente ó, y2 menos y1. E esse lado aqui está valendo x2 menos x1. O que a gente quer descobrir nesse primeiro ponto? A gente quer descobrir aí a distância de A até B. E claramente a distância de A até B é exatamente esse espaço aqui. Consegue perceber isso? A gente tem nesse espaçozinho aqui, era a nossa distância de A até B. Então, a gente tem um resultado que diz isso pra gente. Por Pitágoras, esse lado ao quadrado, né? Ou seja, a distância de A até B ao quadrado, vai ser exatamente essa soma aqui, ó. De x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Só que isso era ao quadrado. Eu não quero ao quadrado, então eu passo a raiz aqui em todo mundo. Então, isso daí pra gente é exatamente a distância do nosso ponto, certo? Distância de A até B. Só que a gente sabe que dado um determinado vetor, digamos, V, eu posso escrever ele como sendo AB, ou seja, a diferença de B e A, né? Então, digamos que eu tenho aqui essas coordenadas e fosse, sei lá, A, B, C. Fossem as coordenadas do nosso vetor V. Então, nesse caso, vai coincidir aí a distância do ponto AB com exatamente o módulo do nosso vetorzinho V. Então, pensou em módulo de um vetor, pensou em módulo aqui de um vetor, é pensar exatamente na raiz quadrada da soma nas coordenadas aqui, ó. Cada coordenadazinha dessa ao quadrado. Então, você tem aí a definição da distância entre dois pontos e ainda de um módulo de um vetor. E fica faltando agora para a gente o ponto médio. Como é que a gente definiria o ponto médio? Para o ponto médio, vamos imaginar o seguinte, ó. Vou pegar isso aqui no R3, certo? Mas a mesma coisa poderia acontecer no R2. Vamos imaginar que esse M esteja representando o ponto médio. Claramente, a gente consegue aí, de resultados que a gente já conhecia lá do ensino básico, que esse ponto médio vai ser encontrado quando você soma as coordenadas dos pontos, que ele está sendo o meio, certo? E dividindo por 2. Então, nesse caso, a gente teria aí, ó, x2 mais x1 sobre 2, y2 mais y1 também sobre 2, e z2 mais z1 também sobre 2. Então, a gente conseguiu aí as coordenadas do nosso ponto médio. A mesma coisa a gente conseguiria para um R2. Só que lá no R2 não teriam 3 coordenadas. Iam ter apenas 2 coordenadas. Mas o processo é exatamente o mesmo. Percebe? Então, são definições bastante simples que a gente consegue a partir do momento que a gente consegue definir vetores em coordenadas. E isso a gente precisou daquela base canônica, seja no R3 ou seja no R2. Com base nela é que a gente consegue construir esses demais conceitos, consequentemente facilitando nossos próximos cálculos. E aí a gente passa agora para um exemplo. Considere os pontos 4 menos 1 menos 2, B, 2, 5 menos 6 e C, 1 menos 1 e menos 2. Vértices de um triângulo. Determinar o comprimento da mediana do triângulo relativa ao lado AB. Primeira coisa que a gente tem que se perguntar aí é, o que é a mediana? Gente, a mediana vai ser o segmento
que vai passar exatamente num ponto médio, certo? Então, aqui a gente tem uma figurinha que mostra isso para a gente de forma mais clara. Vamos imaginar que a gente tem aí essa imagem. Então, isso daqui é o que a gente quer saber, o comprimento. A gente quer saber o comprimento aqui desse espaço. Perceba que é relativo ao lado AB, ó. Então, esse carinha M é o ponto médio desse segmento AB. Então, o que é que a gente quer? Vamos recapitular. A gente quer descobrir o comprimento de CM, né? Que é essa mediana. Mas para descobrir CM, a primeira coisa que a gente vai ter que descobrir é quem é M. E M é o ponto médio de A a B. Então, aqui, primeira coisa, ó, tenho que descobrir quem é o nosso ponto médio. O ponto médio de A a B. Quem são as coordenadas aqui, ó? Olha para cá. Então, a gente vai ter, ó, 4 mais 2 sobre 2. Agora aqui, ó, segunda coordenada, menos 1 mais 5 sobre 2. E aí, menos 2, menos 6 sobre 2 também. Organizando isso agora, a gente vai ter 6 sobre 2, 3. Aqui vai dar 2. E aqui vai dar menos 4. Descobrimos aí quem é o ponto médio. O que a gente precisa agora? Descobrir quem é CM. Como é que descobre quem é CM? CM é exatamente o ponto final, que no nosso caso é M. Aqui, ó, ponto final. Então, vai ser M menos C. Só que a gente já tem esses pontozinhos em coordenadas. A gente já tem ele. O que a gente não tinha ainda era o M. E a gente acabou de descobrir, né? Então, a gente vai ter agora coordenada do ponto M menos a primeira coordenada do ponto C. Então, 3 menos 1. 2 menos 1, que vai ficar 1, né? E menos 4 menos 2. Vai sobrar 1 mais 2 aqui. Então, CM vai ser um vetorzinho de coordenada 2, 3 e menos 2. Acabou o nosso problema? Não, né? Por quê? Porque a gente quer esse comprimento. Se a gente quer esse comprimento, o que é que a gente tem que fazer? É levar cada coordenada ao quadrado e tomar a raiz disso, não é mesmo? Então, aqui, ó, a gente vai ter... Então, aí, a gente vai ter o seguinte, ó, que CM, a norma disso, o nosso comprimento, é exatamente a raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. Vai dar 4 mais 4, 8, mais 9, 17. Então, a gente tem aí que o comprimento procurado é exatamente raiz de 17. Então, esse é o nosso comprimento da mediana relativa ao lado AB. E com isso, a gente finaliza a questão. Acabou, não tem mais nada para ser feito aí. Percebe que foi bem simples os processos. Então, quando vocês pegarem uma questão, primeira coisa, a gente tem que descobrir o que a gente já tem, quais são os dados que a questão está dizendo para a gente e o que a gente quer fazer. Depois que a gente faz isso, a gente começa a desenvolver toda a nossa questão. E aí, como vocês já perceberam, a gente tem agora mais algumas questões onde vocês devem fazer para praticar a aula de hoje. Essas questões têm as respostas, então é mais fácil para que vocês consigam resolver e conferir o resultado. De novo, acesse esse QR, tem as questões, vai ser direcionado a vocês para a página onde estão essas questões. Lá tem várias questões. O que eu quero que vocês façam é apenas essas que estão aí. 979, 771, 769, 768 e 1160, certo? Então, acessa, qualquer dúvida, a gente vai tirar na próxima aula.